Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Estamos aí no ar com mais uma edição da TV Sindmédico, recebendo aqui em nosso estúdio a presença do presidente do Sindmédico DF, Dr. Gutenberg Fialho. Boa noite, doutor. Boa noite, Valdir. Boa noite, colegas sindicalizados, internautas que estão nos acompanhando aqui nessa 12ª edição da TV Sindmédico. E hoje o tema é conquistas e perspectivas. Nós vamos falar até um pouquinho sobre esse tema no decorrer do programa. Mas antes nós vamos ver mais uma ação do Sindmédico DF, que é o Sindmédico na cidade. Algumas visitas que o Sindmédico faz. Põe no ar, Diego, por favor. Essas visitas que nós fazemos, ela teve início em 2009, quando assumimos a presidência do Sindicato dos Médicos. É uma ação sindical que tem por finalidade levar o médico sindicalizado os serviços que o sindicato presta, esclarecer os colegas as suas dúvidas e verificar as condições de trabalho. Nem sempre o médico consegue ir ao sindicato. Então nós estamos aproximando o sindicato e o sindicalizado, levando a nossa estrutura, as nossas demandas e ouvindo também as demandas dos colegas para que o sindicato possa encaminhar. Esse ano nós estamos visitando os hospitais e os centros de saúde, levando o nosso plano de cargos e salários, explicando como foi construído, a duração desse plano de cargos e salários, o ganho salarial que isso representou em termos de Distrito Federal e em termos do Brasil, e conscientizar o médico que ele precisa se politizar, precisa investir na atividade política da categoria médica para que nós possamos manter os ganhos que conquistamos e reverter essa política desfavorável que o governo federal tem implantado num país e que tem trazido tantos dissabores à sociedade e à classe médica e tem feito tanto a população sofrer nas filas e corredores dos hospitais. Dr. Gutenberg Fialho, esse programa Sindmédico na cidade, ele pode ser considerado como uma marca da sua gestão? Eu falo a marca da sua gestão que hoje nós vamos comunicar, o senhor vai se afastar um pouco da presidência do Sindmédico, não é isso? Perfeito. Nós estamos, amanhã, aproveito a oportunidade para convidar os colegas para participar da solenidade amanhã de transmissão de cargo ao nosso vice-presidente, é o Dr. Carlos Fernando, que vai assumir interinamente a presidência do Sindicato dos Médicos nesse período eleitoral de nós como presidente do Sindicato dos Médicos e pré-candidato a deputado distrital pelo PSB, temos que, por força da legislação eleitoral, nos afastar da presidência do sindicato por 120 dias. Então, o nosso afastamento é amanhã e transmitimos o cargo ao Carlos Fernando. E aproveito a oportunidade para convidar os colegas para participar da cerimônia e prestigiar o Carlos, que vai ficar à frente do sindicato, tocando toda essa demanda que tem chegado ao sindicato, que não está sendo fácil. Então é preciso muita dedicação e muita disposição física e mental para enfrentar dificuldades que a classe médica, os médicos da Secretaria de Saúde, os médicos da medicina suplementar e da medicina privada têm enfrentado. E é por isso que o tema hoje é conquistas e perspectivas. Você pode participar mandando aí a sua pergunta para o Linha Direta, a sua sugestão, a sua dúvida, que o Dr. Gutenberg Fialho responde ao vivo. Agora, Diego, mostra como é que a pessoa participa aí do Linha Direta. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico.
E já chegaram algumas perguntas, dentre elas a da Márcia Cairo. Ela pergunta: Dr. Kudenberg, o sindicato vai ter continuidade com a sua licença para essa candidatura a deputado distrital? Bem, Márcia, nós estamos transmitindo o cargo para o Dr. Carlos Fernando, que é o nosso vice-presidente, está no sindicato há 10 anos, foi secretário de Assuntos Políticos e agora é vice-presidente, e tem nos acompanhado durante todos esses anos no encaminhamento das soluções para as demandas da categoria, na resolução das dificuldades que nós temos enfrentado. Trabalhou junto conosco na elaboração do novo plano de cargos e salários, participou na elaboração da portaria que permite que o médico faça as 18 horas de plantão seguidos, tem nos acompanhado no sindicato itinerante, no sindicato na cidade, e está preparado para conduzir o sindicato da forma que o sindicato vem sendo conduzido desde 1998, quando assumimos a direção do sindicato. Naquela época eu assumi como diretor jurídico e nós tivemos de lá para cá conquistas históricas, um avanço na qualidade de vida do médico, que hoje é exemplo para o país. E o que consagrou todo esse período foi agora a negociação no nosso plano de cargos e salários, e estamos avançando para uma participação política no parlamento, contando com o apoio da categoria, para que avancemos nas conquistas, nas nossas reivindicações, e para que tenhamos força política para manter as conquistas alcançadas até agora. Porque a história mostra que nós temos o apogeu, a ascensão, apogeu e queda, né, e declínio. Nessa construção desse plano de cargos e salários, nós chegamos ao apogeu em termos de salário. O médico hoje do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde, tem o melhor salário do país. Para que essas conquistas sejam mantidas, é necessário que a categoria entenda que o sindicato tem que estar cada vez mais forte politicamente para que nós continuemos no apogeu e que a decadência faça parte da história de outras instituições, não da nossa. Ok, dentro dessa área de conquistas, são 20 horas, 8 minutos, horário de Brasília. O Paulo Araújo, ele pergunta, conquistas e perspectivas, né? Dr. Kudenberg, a imprensa tem sido impiedosa quando aparece alguma denúncia contra um médico. É como se todos nós virássemos bandidos. Como o sindicato tem se colocado nessas situações? A pergunta, ela foge um pouco do tema, mas é importante que nós colocarmos que durante todo o exercício sindical de 98 para cá, foram várias diretorias, teve a diretoria de 98, depois teve mais três presidentes, chegando a nossa. Nós conquistamos respeito e credibilidade junto à mídia, construímos a defensoria médica, a defensoria jurídica, temos participado quando ocorre essa situação de agressão ao médico e quando o médico é vitimizado. Nós estamos procurando o Conselho Regional de Medicina, o Ministério Público e a imprensa para esclarecer os fatos, orientando a nossa assessoria, nossa assessoria de imprensa a procurar a mídia para mostrar as péssimas condições de trabalho, que o médico ele é vítima do processo, assim como os pacientes, assim como a população. Ele não tem o domínio do processo de trabalho, quem tem o domínio do processo de trabalho é o Estado, é a gestão, é o governo. Nós tivemos a oportunidade de levar a imprensa, o Ministério Público e o Conselho Regional de Medicina a emergência do Hospital da Ceilândia, quando teve o episódio de agressão a colega. Nós tivemos na delegacia do Gama, quando os colegas foram ameaçados de prisão, numa situação extremamente equivocada. O delegado nos recebeu muito bem, entendeu o problema e se mostrou solidário. Tivemos participando no congresso, num simpósio promovido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, quando naquela ocasião o ex-presidente da Embratur, o Flávio Dino, destratava a expressão dessa classe médica com um discurso totalmente equivocado, em que pese na ocasião nós nos solidarizarmos pela dor da perda do seu filho, mas que ele montou um discurso totalmente irreal e verídico, criou situações que não condiziam com a situação em que ocorreu o desfecho do atendimento do seu filho, atribuindo a erro médico. Nós mostramos que não foi, houve uma situação
até de confronto naquele momento, uma situação tensa, mas eu não podia perder a oportunidade de rebatê-lo em público e mostrar o equívoco que ele estava cometendo, usando um fato extremamente doloroso para todos nós, para a família e para a classe médica, mas eu não poderia estar difamando colegas médicos que atuaram dentro do que preceitua a boa técnica médica. E no momento, na ocasião, eu desafiei para fazer um debate clínico, uma mesa redonda para debater clinicamente a situação a que se passou a criança naquele episódio. E ele se negou. Portanto, foi a única oportunidade pública em que se conseguiu sair em defesa dos colegas que atenderam o seu filho e desmentindo num ato o seu discurso, o discurso que ele montou de uma forma exagerada e que não corresponde à realidade dos fatos. Ok, são 20 horas, 12 minutos, você pode fazer a sua participação enviando a sua pergunta aqui pelo Linha Direta, basta clicar ao lado, e quem enviou a pergunta agora foi o Rafael Soares. A gente ouve dos servidores de outras carreiras que o nosso sindicato é mais atuante. Qual é a receita desse reconhecimento? Bem, Rafael, o Sindicato dos Médicos, ele é mais atuante porque ele tem independência partidária. É um sindicato que não tem atrelamento ideológico nem partidário. Se é um partido, o partido do médico, das necessidades e dos anseios da categoria. O Sindicato dos Médicos tem na sua diretoria vários colegas que pertencem a diferentes partidos políticos, mas o sindicato não é ligado, não é atrelado a nenhuma ideologia. Individualmente, como cidadão, se exerce a sua cidadania, mas a instituição não. Isso é que faz com que o sindicato tenha independência para avançar nas suas conquistas. Quando você tem uma instituição sindical ligada a partidos políticos, que tem a sua postura, o seu comportamento norteado por esses interesses, é evidente que a categoria perde e não consegue avançar. E o Sindicato dos Médicos, com essa postura apartidária do ponto de vista político, tem avançado com inúmeras conquistas, desde a regulamentação da jornada de trabalho de 24 para 20 horas, com a vitória do nosso mandato de junção, com o plano de cargos e salários, agora com a incorporação da gratificação da atividade médica, e são inúmeras conquistas que nós construímos no longo desses anos, a partir de 1998, quando passamos a fazer parte da direção do Sindicato dos Médicos, junto com os colegas que naquele momento entravam na vida sindical. Ok, a pergunta agora é do Sidney Soares. Sem contar ganho salarial, o que o sindicato conseguiu para melhorar a condição de trabalho para a classe no serviço público? Nós tivemos, nesse período, que é importante frisar, como eu coloquei agora, a questão da redução da jornada de trabalho de 24 para 20 horas. É uma reivindicação antiga, e nós, ao assumirmos o sindicato naquela época, eu era diretor jurídico e consegui, junto ao Parlamento, junto à Câmara Distrital, que fosse aprovado o projeto que reduzia a jornada de trabalho de 24 para 20 horas. Isso fez com que o médico tivesse melhor qualidade de vida e uma agenda mais compacta que permitisse que ele desenvolvesse as suas outras atividades. Foi um ganho fantástico, não só do ponto de vista de tempo, como também essas 4 horas representou um ganho financeiro grande. Nós participamos da formação da assessoria jurídica, do departamento jurídico, fui diretor da diretoria jurídica por 2 mandatos. A assessoria jurídica nossa hoje é um dos principais serviços que o sindicato oferece. Nós conseguimos agora, recentemente, que a Secretaria de Saúde editasse a portaria que permite que o médico faça 18 horas de plantão seguidos. Agora, coisa de 6 horas atrás, eu recebi a notícia do escritório do RIDIO, o escritório que dá assessoria jurídica ao sindicato, que nós conseguimos reverter. Isso é uma notícia que eu estou dando aqui em primeira mão. Reverter o cancelamento do pagamento do EGMOV, daquela gratificação de movimentação, dos médicos que trabalham fora do Distrito Federal. Nós tivemos inicialmente indiferido o pedido, mas em nível de recurso ganhamos agora. Portanto, a portaria que cancela o pagamento da EGMOV dos médicos que
que trabalham fora do Distrito Federal, foi restabelecido na decisão que saiu ontem, mais uma conquista. Nós colocamos à disposição do médico um portfólio de serviços, desde faculdades, o serviço de contabilidade, a revisão de contra-cheque, planos de saúde, convênio com uma série de planos de saúde, uma série de portfólios de serviços visando a qualidade e o bem-estar do médico. O sindicato quer estar presente às 24 horas do dia na vida do médico, para que ele possa ter qualidade no exercício da sua profissão. E ter a certeza que sempre que precisar pode contar com a instituição. Ok, presidente Gutenberg Fialho, são 20 horas e 16 minutos, horário de Brasília, você pode mandar a sua participação, e a participação agora é do Rodrigo Siqueira. Ele coloca: tem pendência nossa como o teto salarial e a conversão de tempo especial em comum que foram parar na Justiça. O que a gente já ganhou e o que a gente tem perspectiva de conseguir pelo Judiciário? Pois é, Rodrigo. Rodrigo Siqueira. O teto remuneratório, o pagamento do teto remuneratório por vínculo é uma conquista nossa no Judiciário. Nós ganhamos no STJ, também em agravo, que o médico possa ganhar até o teto por vínculo empregatício. Isso foi uma conquista fantástica e fez com que valorizasse mais ainda o nosso plano de cargos e salários, já que com a melhoria salarial que nós tivemos, em mantendo a proibição de receber teto por vínculo empregatício, essa conquista não teria significado todo, já que nós teríamos a aplicação aí do redutor de teto, com médicos entrando muito cedo na secretaria, com 2 vínculos, e aí ia ter, atingiria em pouco tempo o teto salarial do servidor público, uma situação que não era imaginável aí há 5 anos. Nós conseguimos essa conquista no STJ e aguardamos o julgamento do recurso especial no Supremo Tribunal Federal. Com relação ao mandato de junção, nós conseguimos consolidar, isso foi uma conquista fantástica, uma súmula no Supremo, que reconhece a aplicação do artigo 57 da consolidação das leis do trabalho, da CLT, que permite a contagem diferenciada, que é o grande questionamento, o grande argumento que se usava para não permitir essa contagem diferenciada. Uma conquista fantástica. E outras demandas que o sindicato tem na Justiça, como precatórios, cobranças de folhas pendentes, de atrasados, que tem avançado e cedo, em um pequeno espaço de tempo, nós vamos conseguir que seja emitido esse precatório e o médico passe a gozar mais desse benefício financeiro. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltaremos já com o Dr. Gutenberg Fialho respondendo a sua pergunta, a sua dúvida sobre as conquistas e perspectivas, já que ele está se afastando da presidência do Sindmédico DF. Segue comercial, segue programação Top TV Brasil.
L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. O futuro dela depende de você. O simples desejo, independente da realização do ato sexual, já caracteriza a pedofilia. Não é preciso, portanto, que ocorram relações para haver o crime. O fato de ser considerado um transtorno não reduz a necessidade de campanhas de esclarecimento visando a proteção de nossas crianças e adolescentes, e nem tira a responsabilidade do pedófilo pela transgressão das barreiras geracionais. Seu filho está seguro? Continuando com a TV Sindmédico, são 20 horas 23 minutos, horário de Brasília. Dr. Gutenberg Fialho, o Paulo pergunta aqui, o GDF ainda não pagou o retroativo do desconto do duplo vínculo relativo ao mês de abril. Esse valor será restituído como prometido? Tem um prazo para pagamento? Bem, Valdir, inicialmente eu queria corrigir a informação do GEMOV, a sentença que nós conseguimos restituir no pagamento da GEMOV dos médicos que trabalham no Distrito Federal e moram fora. Eu falei o inverso. E fui registrar aqui que acabei de ser censurado pela assessoria de imprensa, que eu estou falando demais porque falando muito porque tem muita pergunta. Então vou ter que falar menos para responder as perguntas, até porque essa é a minha última participação nesse programa. Mas o senhor manda por e-mail, se que não derem tempo. Exatamente, a gente responde por e-mail. Mas é importante. Com certeza, vamos lá. Então, vou perguntar de novo o que o Paulo mandou. O GDF ainda não pagou o retroativo do desconto do duplo vínculo relativo ao mês de abril. Esse valor será restituído como prometido? Tem um prazo para o pagamento? Olha, a promessa do governo, na figura do secretário de Saúde, é que era para ter sido pago em folha suplementar. Ou seria pago em folha suplementar antes do pagamento agora do mês de maio, agora no início de junho. Não saiu em folha suplementar, então esperamos que agora, no dia 5 de junho, seja feito o pagamento da diferença. Essa foi a promessa do secretário de Saúde naquela assembleia do Sindicato dos Médicos. Aqui a doutora Rosângela pergunta, doutor Gutenberg, há possibilidade de se incorporar ao salário do aposentado o valor de horas extras que temos que fazer para fechar as escalas de serviço? Houve algum ganho nesse sentido? Rosângela, nós tivemos já uma decisão favorável da incorporação das horas extras ao salário. Essa é uma conquista e temos uma ação coletiva pedindo a incorporação dessas horas extras trabalhadas quando o servidor se aposenta. É uma perspectiva, já que estamos falando de conquistas e perspectivas, já tem um fato concreto, é uma conquista e a perspectiva é que as próximas ações tenham o mesmo êxito. O Alessandro Veiga, ele pergunta o que mudou na gestão do sindicato desde a mudança política que houve em 1998. A grande diferenciação é que o sindicato deixou de ser atrelado a partido político, deixou de ter aparelhamento ideológico, deixou de se preocupar com as demandas que não diziam diretamente a qualidade de vida do médico. Nós passamos de uma atividade sindical panfletária ligada a partidos políticos, a ideologias políticas, uma ação de movimentos grevistas, panfletárias, para um sindicato de resultados, com estratégia política, com interlocução com as autoridades em todos os níveis, com interlocução com a sociedade e com a própria categoria. Isso fez com que nós construíssemos a credibilidade que temos hoje e avançássemos tanto em qualidade de vida e de benefícios para a categoria.
São 20 horas e 26 minutos, horário de Brasília. Nós estamos já partindo para o final do nosso programa. Lembrando que tem muitas perguntas aqui, as que não derem tempo de serem respondidas, né? Vamos mandar por e-mail. O André Sobrinho, ele pergunta qual a proposta do Sindimédico para os médicos na medicina particular. Essa pergunta é interessante porque no meu mandato anterior nós criamos a diretoria de medicina privada. E as ações que o sindicato tem feito lá para cá têm sido num sentido de melhoria dos honorários médicos, de negociação com as operadoras, em conjunto com o Conselho Regional de Medicina, com a Associação Médica de Brasília e também com a Consul, que é a Comissão Nacional de Honorários Médicos. Temos realizado duas movimentações por ano, sempre no mês de abril e outubro, onde mobilizamos a classe médica, os colegas que atendem na medicina suplementar, a mídia, a população, esclarecendo o porquê da precariedade hoje no atendimento da medicina suplementar, porque que o cidadão hoje tem um plano de saúde e não consegue marcar consulta, não consegue internar seu parente, seu próprio, ele mesmo se internar, autorização de exames. Isso faz com que os honorários tenham melhorado, fez com que os honorários tenham melhorado um pouco. Mas nosso desafio é maior. O nosso desafio é para que nós consigamos fazer com que o médico tenha uma remuneração adequada na medicina suplementar, que se estanque o processo de descredenciamento de médicos dos convênios, porque com essa precariedade, esses honorários baixos, nós estamos vivendo uma onda de descredenciamento, e a população que compra plano de saúde está ficando sem rede credenciada. Os planos de saúde estão aí vendendo assistência, mas não entregam, porque não tem a rede credenciada que promete. E o trabalho do sindicato tem sido no sentido de melhorar os honorários dos médicos da medicina suplementar, para que a população usuária de plano de saúde tenha assistência que compõe e não continue sendo iludido, enganado pelos planos de saúde, que é a realidade que nós vemos todo dia nos pontos-socorros. Dr. Gutenberg Fialho, o Eduardo Marques, ele diz aqui: estamos sendo obrigados a virar PJ, que é pessoa jurídica. O sindicato ainda pode nos representar se deixamos de ser pessoa física? Olha, a pejotização da atividade médica, a transformação de pessoa física em pessoa jurídica, tem sido nos impostos pelos planos de saúde, pelos hospitais, por associações até de médicos que não fazem mais credenciamento, não aceitam mais associados com pessoa física. É uma situação complicada, é uma realidade tributária e que nós temos que nos debruçar mais sobre isso, porque você termina montando uma empresa fantasma apenas para receber honorários, com toda a responsabilidade que uma empresa tem. Quando na realidade, efetivamente, você não tem empresa, você tem ali um CNPJ, um endereço para receber seus honorários, que é uma situação extremamente delicada para o profissional médico. E a defesa das pessoas jurídicas não é feita pelo sindicato dos médicos. O sindicato dos médicos faz a defesa da pessoa física, do sindicalizado. O sindicalizado é a pessoa física, não é a empresa. O sindicato que defende as empresas é o sindicato de hospitais, clínicas e clínicas, né, que é a SBH. Então, nós que temos pessoa jurídica, para que haja defesa dos seus interesses, é necessário que se sindicalize a Sociedade Brasileira de Hospitais e Clínicas. Sociedade Brasiliense de Hospitais e Clínicas. Caio Caravilla, desculpe se eu falei o seu nome errado, Caio. Com a postura de desprezo pela classe médica que o governo tem mostrado, o que podemos esperar para a carreira médica no futuro próximo? O que podemos fazer para mantermos as conquistas dos últimos 10, 15 anos, e o que podemos fazer para revertermos essa política desfavorável à classe médica, não só a nível local, a nível federal, com essa política dos mais médicos, com toda essa embromação, enganação que o governo federal tem tentado implantar através do Ministério da Saúde. A saída é uma só e o momento é esse. É a politização, é a eleição de bancadas médicas na eleição de 5 de outubro, que é o grande momento da classe médica dar sua resposta a este governo que tem nos massacrado. Nós temos que atender
ao apelo da Federação Nacional dos Médicos e fazermos a campanha da multiplicação no discurso do forest de governo que está aí. Nós precisamos reverter isso. E o caminho passa necessariamente pela política, pelo voto, pelas urnas. E o momento do recado de mostrar a nossa resposta é 5 de outubro. Eu aqui aproveito para fazer um apelo aos colegas que se unam ao Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, à Federação Nacional dos Médicos e as entidades médicas que estão nessa campanha de fortalecimento e de politização e trabalhando para que o médico tenha seu representante com presença, com voz e voto no parlamento. Ok, o Maurício Lemos, ele pergunta, né? Agora entra a segunda parcela do PCCS. Dá para confiar que a parcela de 2015 vai ser paga se o atual governo sair, mesmo que outro partido fique no governo? Essa pergunta é interessante. Veja bem, o nosso plano de cargos e salários, ele foi negociado em 3 etapas. 2013, já passou, 2014 agora em setembro, e setembro de 2015. Esse é um projeto de lei aprovado, portanto, não tem como haver mudanças. Nós tivemos uma situação parecida não, idêntica, e que havia essa mesma preocupação, que foi a incorporação da GAN no governo anterior. A incorporação da gratificação de atividade médica, ela se deu em 3 momentos, né? Terminando em 2011. Né? E a última parcela entrou no governo atual. E foi honrado porque não poderia ser diferente, senão o governo cometeria o crime de responsabilidade fiscal. Não tenha dúvida que em 2015, seja quem for o governo, vai ter que cumprir. Ok, a Regina Arruda, ela fala aqui, o atual governo começou dizendo que ia resolver os problemas da saúde pública e está decepcionando a categoria de diversas formas. Em uns momentos fizeram a gente passar por culpado do caos que está a saúde. O que esperar da próxima gestão, doutor Gudenberg? Olha, nós esperamos que o próximo governante não use a tática que foi usada pelo governo anterior e pelo atual governo de jogar a culpa pela falta de competência, de gestão, de comprometimento na melhoria do serviço no trabalhador, no servidor. Né? O médico, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o farmacêutico, o servidor administrativo, ele não tem o controle do processo de trabalho, ele não faz o planejamento, ele não tem dotação orçamentária, isso é função da gestão. Portanto, quando existe uma situação extremamente desfavorável no atendimento à população, a responsabilidade não é do servidor, a responsabilidade é da gestão. E essa política de culpar o trabalhador pela má gestão é um troço extremamente maléfico. Né? É uma agressão sem tamanho e essa tática tem sido usada não só nesse governo, foi usada também pelo governo anterior. Mas a população é inteligente o suficiente, tem sensibilidade o suficiente para saber disso. Tanto é que nas pesquisas que o Sindicato dos Médicos tem feito anualmente sobre a avaliação do governo com relação à saúde pública, isso o entendimento da população é bem claro. Eles sabem muito bem que o culpado não é o médico, não é o servidor, é o governo. Ok, nós estamos já chegando ao nosso finalzinho aqui, mas tiveram muitas perguntas aqui, a Fátima, o André, o Maurício Lemos, será respondida via e-mail. Agora tem essa aqui, o Gabriel Veras, acho que é uma pergunta interessante também. Se o senhor vencer a eleição, vai haver uma nova eleição no sindicato? Olha, Gabriel, nós temos uma linha de sucessão, isso é estatutário, e se nós tivermos a felicidade de ter o apoio e a confiança da categoria que entenda a necessidade de ter representação parlamentar na Câmara Legislativa e que tenha confiança nas minhas propostas, a sucessão se dará com o vice-presidente assumindo definitivamente o cargo de presidente até o final do mandato, em outubro de 2017. A Marleusa Aguiar, acho que ela vai nessa mesma linha do Gabriel Veras, não sei se ela entrou agora aqui, ela parabeniza pelo seu trabalho até hoje e parabéns pelo seu trabalho até hoje, presidente, mas faz a gente se perguntar, o que muda no sindicato com o seu afastamento? Ficou meio esquisito aqui as letras, eu não entendi. O que muda no sindicato com o seu afastamento? Não muda nada, a política continua sendo a mesma. Nós temos no sindicato uma
linha de trabalho de sucessão desde 98 que tem primado, tem procurado manter sempre a mesma linha de atuação. A defesa intransigente do médico, dos interesses da categoria. Sempre que o médico estiver com alguma dificuldade, o sindicato está junto, porque nossa missão é representar e defender o médico, e nós temos conseguido, nas sucessivas gestões de 98 para cá, manter esse estilo de trabalho. E a minha sucessão, temporária ou definitiva, manterá esse estilo, porque o nosso vice-presidente tem nos acompanhado, tem trabalhado no sindicato já durante 10 anos e incorporou essa forma de trabalho, esse estilo de fazer sindicato, que é único no país. E uma das conquistas muito legais aqui do Sindimédico foi o Cinemédico, né? A oportunidade do médico estar lá se confraternizando, vendo algum filme. Mas antes de eu falar nisso, nós temos o VT dessa próxima atração, não tem? A imagem, isso, da próxima atração do Cinemédico, o senhor pode falar. Bem, como nós estamos falando de conquista, né? E anteriormente houve uma pergunta, o que é que o sindicato tem feito para melhorar, além da questão salarial, a qualidade de vida do médico. O Cinemédico é uma conquista nossa, é uma ação implantada pela nossa diretoria, que leva a distração, né, ao colega médico. Então essa é mais uma conquista da categoria em forma de serviço que o sindicato presta ao seu sindicalizado, um momento de descontração, de confraternização. E vai ser agora, quinta-feira, né? E quinta-feira agora tem essa comédia nacional, Os Homens São de Marte. São de Marte, é para lá que eu vou. Mônica Martelli, vamos assistir. Grande atriz, Mônica Martelli. Informações, entre no site do sindicato ou então ligue lá para o Sindimédico. Dr. Gutenberg Fialho, chegamos ao final do nosso programa. As suas considerações finais? Agradeço a audiência que nós tivemos durante todos esses programas. Aproveito mais uma vez para reforçar o convite para a transmissão de cargo amanhã. Convidado também os colegas para que vão ao sindicato pegar o convite, que ele é distribuído gratuitamente para assistir a sessão desse filme, e dizer que eu conto com o apoio da categoria e estou firme e forte na disposição de representar e defender o colega, avançando nas conquistas e mantendo as nossas vitórias, nossos ganhos como representante de vocês na Câmara Legislativa, se a categoria entender que precisa de representação política e que isso se faz necessário nesse momento difícil em que estamos vivendo. Eu particularmente, não como apresentador e sim como cidadão, eu desejo ao senhor toda boa sorte e que realmente uma coisa que eu sempre falo, esse ano é o ano da mudança, é o ano da virada, é o ano da renovação e nós temos que o brasileiro em geral, ele tem que manter intrínseco a digna função da democracia, ou seja, a sintonia entre o representante e o representado. E é isso que eu acho que falta um pouco na política, tanto brasiliense quanto brasileira, e eu desejo ao senhor toda boa sorte, que realmente represente bem essa classe médica. É o nosso objetivo e não tenho dúvidas que se nós tivermos a felicidade de ter a confiança da categoria, é dessa forma que nós vamos nos comportar como nos comportamos durante todo esse tempo no exercício do mandato sindical. Ok, agradeço muito mais uma vez a presença do Dr. Gutenberg Fialho aqui no nosso estúdio. Agradeço a nossa equipe técnica, ao Diego Schwenk, ao Lucas Veloso e aqui a participação também do nosso amigo Edson aqui na nossa técnica, assessoria de comunicação do Sindimédico DF, e agradeço principalmente a você que participou, que enviou a sua pergunta, a sua sugestão, e informo que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas via e-mail pelo Dr. Gutenberg Fialho através da sua assessoria de comunicação. Lembrando que nós estaremos juntos na próxima terça-feira às 20 horas aqui de novo na Top TV Brasil. Segue programação. Uma semana ótima e abençoada para todos vocês.